Seja muito bem-vindo ao canal Neurofuncional. Meu nome é Rogério Souza e nessa aula de hoje nós vamos falar tudo sobre atrofia muscular espinhal, também conhecida como AME ou amiotrofia espinhal. Se você quer conhecer tudo sobre a doença, desde o seu quadro clínico, progressão, seus diferentes tipos, assista essa aula até o final. Só que antes eu gostaria de pedir para você que quer apoiar aqui o nosso trabalho a se inscrever com o sininho aí embaixo, deixar o seu curtir, o seu comentário, que isso nos ajuda muito na continuação aqui do nosso trabalho. Mas sem mais demora, vamos estudar neuro! Vamos então dar início à nossa aula sobre atrofia muscular espinhal, conhecida como AME ou amiotrofia espinhal. Só lembrando que essa aula é um resumo da minha aula da pós-graduação, tá bom? Então ela vai ter uma linguagem mais técnica, então se você é leigo, está querendo conhecer um pouquinho mais sobre o assunto, então essa aula é mais voltada para o público, né? Os profissionais da área da saúde. Então se ficar com alguma dúvida, você escreve aí embaixo. Como introdução, a AME trata-se de um grupo de desordens genéticas que são caracterizadas por quê? Por degeneração das células do corno anterior da medula e uma consequente atrofia muscular e fraqueza. Então só para a gente lembrar, então aqui nós temos a substância cinzenta, que é a parte da medula em que estão presentes os corpos dos neurônios, e na AME ocorre uma degeneração aqui do corno anterior. E o que tem no corno anterior? O segundo neurônio das vias descendentes, tá bom? Então é aqui que ocorre a degeneração, sendo então a causa genética mais comum de mortalidade infantil, e ela é caracterizada por uma fraqueza muscular proximal, ou seja, mais de tronco, e proximal de membros, igual ombro e quadril. Quando nós falamos de etiologia, 95% dos casos são causados por um distúrbio autossômico recessivo, em que ocorre uma deleção homozigótica ou uma mutação do gene SMN1 no cromossomo 5q13. Como assim? Então ocorre uma falta de uma parte aí do cromossomo ou uma mutação. Em que parte? No gene SMN1, em 95% dos casos aí. E por que esse gene ele é importante? Porque ele vai ser responsável pela produção da proteína SMN, que vai ser responsável pela sobrevivência do neurônio motor. Então pensa comigo, se essa proteína, que é importante para a sobrevivência do neurônio motor, ela não está sendo produzida por uma alteração genética, isso vai levar a uma degeneração das células do corno anterior. Então quando nós pensamos em degeneração de célula do corno anterior, nós vamos pensar em comprometimento do segundo motoneurônio, que é caracterizado por quê? A reflexia, hipotonia, fasciculação, paresia e a amiotrofia, ou seja, atrofia muscular. Então as principais características clínicas que são predominantes aí na AME é a fraqueza muscular e a atrofia. Lembrando que a fraqueza muscular geralmente ela é simétrica, com os músculos proximais mais afetados que os músculos distais. Então nós pensamos em tronco e ombro, é mais comprometido, por exemplo, do que mão. Também afeta a musculatura axial, intercostal e bulbar. Sob a característica da AME, a gravidade vai ser altamente variável, ou seja, varia muito de indivíduo para indivíduo, de fenótipo para fenótipo. As características clínicas elas podem ser classificadas em 4 tipos ou 4 fenótipos principais, que vão ser baseados no quê? Na idade em que essa doença se iniciou e na função motora máxima alcançada. Então, assim, existe uma divisão em 4 tipos de AME. A tipo 0, nem sempre, em toda a literatura, ela é trazida como um tipo de AME, mas eu trouxe aqui porque é muito comum. Temos a tipo 1, que é conhecida como doença de Werning-Hoffmann, lembrando que em alguns casos eles juntam a tipo 0 e a tipo 1 como se fosse a mesma doença. A tipo 2 é intermediária. A tipo 3 é a doença conhecida como doença de Kugelberg-Wieslander, também, então em algumas literaturas trazem assim. E a tipo 4 é a AME adulta. Então, nós pensamos em gravidade, a tipo 0 e a tipo 1 são as mais graves,
e a tipo 4 tem um prognóstico muito melhor. Só para que nós possamos entender aqui, esse quadro ele explica um pouquinho a diferença dos tipos. Então a tipo 0, a idade de aparecimento é no momento pré-natal, então a mãe ela observa uma diminuição dos movimentos intrauterinos da criança. É aquela criança mais grave que tem um prognóstico muito pior, sendo que o óbito normalmente ele vem aí nos primeiros meses de vida. Enquanto que a AME do tipo 1, ela aparece do 0 aos 6 meses, é aquela criança que não adquire a habilidade de ficar sentada sozinha, e a idade natural de morte é normalmente por volta dos 2 anos ou antes que isso. Enquanto que a AME tipo 2, ela tem uma idade de aparecimento antes dos 18 meses, é aquela criança que não consegue chegar à habilidade de ficar em pé e deambular sozinha, e a idade natural do óbito aí é acima dos 2 anos normalmente. A tipo 3 ela é dividida em 3A e 3B, ou seja, a 3A ela aparece dos 18 meses até os 3 anos, aquela criança que adquire a habilidade de marcha e normalmente vive até a idade adulta, enquanto que a 3B ela aparece depois dos 3 anos de idade, então o prognóstico também é melhor. E a tipo 4, qual é a diferença? Ela aparece depois dos 21 anos, então ela já aparece na fase adulta e tendo assim um prognóstico muito bom. Sobre a AME do tipo 0, ela é caracterizada por recém-nascidos que apresentam fraqueza grave e hipotonia, que tem um histórico aí de diminuição dos movimentos fetais. Então a mãe relata que a criança, de um período da gestação para frente, diminuiu os movimentos, até parou os movimentos fetais. Neste caso, a fraqueza ela é provavelmente de início pré-natal e podem apresentar então a reflexia, diplegia facial, defeitos do septo interatrial e contraturas articulares. Nessas crianças, a insuficiência respiratória é uma das principais preocupações desde o início aí. E a expectativa de vida ela é muito restrita, ela é muito reduzida, sendo que a maioria das crianças não consegue sobreviver além dos 6 meses de idade. Já a AME do tipo 1 são aquelas crianças que apresentam hipotonia, controle cervical pobre e reflexos tendinosos reduzidos, ou seja, hiporreflexia ou arreflexia antes dos 6 meses de idade, tá bom? Então a AME do tipo 1 apresenta esses sintomas antes dos 6 meses de idade. E por definição, essas crianças nunca atingem a habilidade de ficar sentados sem auxílio. Lembra que eu falei que a classificação da AME ela leva 2 fatores em consideração? A idade de início e a habilidade máxima que essa criança adquire? Então é isso. Na AME do tipo 1, a fraqueza dos músculos intercostais acontece com uma relativa economia do diafragma, então ele fica parcialmente preservado. E nessa criança vai produzir um peito em forma de sino em um padrão chamado de padrão de respiração paradoxal, também chamado de belly breathing ou respiração do ventre, que é isso aqui que nós vamos observar nesse vídeo aqui, ó, que é a respiração bem característica da criança, que é chamada de belly breathing ou respiração do ventre, ou também conhecido como padrão paradoxal. Então essas crianças elas desenvolvem fraqueza de língua e na deglutição. As fasciculações de língua estão frequentemente presentes, lembrando que fasciculação é característico de comprometimento do segundo motoneurônio, como é o caso da AME. A fraqueza facial se desenvolve, embora isso geralmente não se manifeste precocemente no curso da doença. A cognição desses bebês normalmente é boa, então frequentemente essas crianças elas estão alertas, atentas e brilhantes no momento do diagnóstico. À medida que a língua e os músculos faríngeos enfraquecem, esses bebês correm o risco de fazer uma aspiração e não conseguirem prosperar, acabam vindo aí a óbito. E geralmente desenvolvem insuficiência respiratória antes dos 2 anos de vida. Então, assim, resumindo, a história natural da AME do tipo 1, ela é caracterizada por uma rápida perda de função motora e respiratória no primeiro ano de vida, porém, a sobrevida acima de 1 ano nesses bebês, ela pode ser melhorada em até 70% com o uso proativo de VNI e alimentação interal. Então aqui eu queria enfatizar a importância do fisioterapeuta
no tratamento dessas crianças, porque a VNI ela aumenta e muito a sobrevida dessas crianças, tá bom? E também o treinamento com a família, além de alimentação integral, tendo aí a importância de um acompanhamento de um nutricionista também. Já a AME do tipo 2 é aquela criança que pode sentar-se sem ajuda em algum momento durante o seu desenvolvimento, porém ela não chega a adquirir a marcha independente. Normalmente se manifesta como fraqueza proximal progressiva dos membros inferiores, então acomete mais os membros inferiores do que os membros superiores, e há a presença de hipotonia e arreflexia no exame. Sobre as comorbidades que podem ser encontradas nessas crianças, uma delas é a escoliose progressiva, contraturas articulares, anquilose da mandíbula também pode se desenvolver. O que é anquilose? É a perda da mobilidade articular, isso pode estar presente na AME. A combinação de escoliose e fraqueza muscular intercostal pode resultar em uma doença pulmonar restritiva significativa, ou seja, vai ter um comprometimento da função pulmonar por essa alteração estrutural do indivíduo. Lembrando que a cognição fica preservada. Já na AME do tipo 3, as crianças e adultos que têm essa característica de doença, esse tipo, esse fenótipo da doença, são capazes de caminhar sem assistência em algum momento durante a vida. Eles apresentam fraqueza proximal progressiva das pernas mais do que os braços, e a fraqueza nas pernas pode exigir a necessidade de uma cadeira de rodas em algum momento da vida dessas crianças, desses adultos aí. Então, ao contrário da tipo 2, esses indivíduos são poupados principalmente das comorbidades de escoliose e pouca ou nenhuma fraqueza muscular respiratória, ou seja, a expectativa de vida não vai estar alterada nesse grupo, então eles vão viver até a fase adulta e a cognição é muito boa. E na AME tipo 4, que é a mais leve, né, também a mais rara, apenas 5% dos casos de AME, é a forma mais leve da doença, como eu disse, e esses indivíduos são ambulatoriais e são bem semelhantes ao tipo 3. No entanto, a diferença é que se inicia a doença na fase adulta, depois dos 21 anos, por exemplo, podendo estar presente aos 30 anos ou mais também. Para nós finalizarmos então a aula, falar um pouquinho das complicações, sendo que as principais são respiratória, nutricional, ortopédicas, emocionais e sociais. Vamos começar falando das complicações respiratórias, sendo que a principal causa de morte em crianças com AME do tipo 1 e tipo 2 é geralmente a insuficiência respiratória. E há o envolvimento precoce dos músculos expiratórios da ventilação, com uma preservação relativa do diafragma, aquilo que nós falamos um pouco mais atrás. E eu queria destacar a importância da fisioterapia. Então, se as complicações respiratórias são as mais importantes nessas crianças, a fisioterapia ela é essencial, tá bom? Para a sobrevida e qualidade de vida dessa criança. Lembra que eu falei que um manejo adequado da VNI, do suporte respiratório, aumenta a sobrevida? Então é extremamente importante ter um fisioterapeuta que tenha experiência na área tratando essa criança. Das complicações gastrointestinais e nutricionais nós podemos citar dificuldade na alimentação, sendo que muitas vezes são necessários o uso de sonda nasogástrica, desnutrição, disfagia, refluxo gastrointestinal, esvaziamento gástrico retardado e constipação pode estar presente nessas crianças. Enquanto que as complicações ortopédicas ou musculoesqueléticas nós podemos observar contraturas, fadiga e lembra que eu comentei que a escoliose ela leva a deformidades torácicas, isso vai gerar uma restrição respiratória importante. Sobre o tratamento, ainda não há cura para a AME. Por que eu estou frisando no ainda? Existem muitos estudos sendo desenvolvidos no momento, a gente não pode perder a esperança, tá bom? Mas ainda não existe a cura para a AME. Porém, diversas formas de tratamento, como eu acabei de dizer, estão sendo estudadas. E no Brasil acaba de ser aprovado, né, pelo SUS a distribuição da medicação Spinraza, que na verdade ela atua na produção da proteína SMN. Lembra que eu falei lá no começo da aula que aquela alteração genética, ela cursa com uma deficiência na produção da proteína SMN? O Spinraza ele atua nessa produção.
Então vai reduzir a perda das células nervosas motoras, melhorando força e tônus muscular. Então foi um grande ganho que nós tivemos agora em 2019, que é a aprovação dessa medicação sendo distribuída de forma gratuita, sendo que ela é tão importante no tratamento dessas crianças. Sobre o tratamento, então, vai exigir uma equipe multidisciplinar, que é composta por fisioterapeuta, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, neuropediátrica, enfermeiro e nutricionista. Tudo isso para trazer para essa criança uma maior qualidade de vida. Lembrando que o treinamento da família ele é essencial, porque a família normalmente ela tem que estar engajada nesse tratamento, porque essa equipe aí é o mais importante quando nós pensamos em trazer para essa criança uma melhor qualidade de vida. Então eu espero que essa aula tenha te ajudado. Você ficou com dúvida, escreve aí embaixo nos comentários. Se você quer apoiar o canal, então faz alguns anos que eu venho trazendo aulas gratuitas de neurologia para vocês aqui. Se você quer me ajudar na continuação desse trabalho, se inscreve com o sininho aí embaixo, tá bom? Se você está estudando para concurso, também não deixe de conferir as apostilas oficiais do canal, que tem o link aí na descrição. Fica com Deus, até a próxima!